Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente terça-feira para todos nós. É com o nosso coração feliz e em paz que nós estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, todos nós estamos aqui na posição de aprendizes. Porque mestre é apenas Jesus. Mestre é apenas o nosso amado Jesus. Todos nós, somos pequenos aprendizes do Cristo. Estamos aqui para nos melhorar. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui em busca de esclarecimento para o nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos. Que as palavras que nós partilharmos aqui hoje possam ser cultivadas no nosso coração e gerar bons frutos para a nossa caminhada eterna. Bom, meus irmãos, nesse nosso momento do Evangelho diário, com Jesus em nosso coração, vamos aqui iniciar o nosso tema dessa terça-feira, que talvez seja um tema que muitos de nós já pode ter essa dúvida também, ou essa expectativa, ou esse receio, que é o que será que nós encontramos após a morte do corpo físico. Essa dúvida, meus irmãos, pode ser algo que muitos de nós carregam. O que será que a gente encontra? O que será que encontraremos? Para onde iremos quando deixarmos as vestes materiais? Quando deixarmos o nosso corpo físico, o que será que encontraremos quando adentrarmos na esfera espiritual? E sobre isso, meus irmãos, o querido benfeitor Emmanuel irá nos responder de forma clara para todos nós o que cada um de nós encontrará quando adentrar na esfera espiritual. Emmanuel diz: muito importante recordar que na morte todos encontramos, antes de tudo, aquilo que fizemos da própria vida. Emmanuel, bem objetivo e profundo em suas palavras, escreve em nosso coração que todos nós encontramos, quando adentramos na esfera espiritual, aquilo que fizemos da nossa própria vida. Se cultivamos paz, encontraremos paz. Mas se cultivamos conturbação, encontraremos também conturbação. Então, o que nós encontramos, para onde iremos, quando adentramos na esfera espiritual, é de acordo com o que a gente cultivou em nossa vida. Mas, meus amados irmãos, sobre isso eu queria até trazer um exemplo aqui para todos nós. Um exemplo de vida de um espírito muito conhecido por nós e que a gente sempre compartilha e cita ele aqui nas nossas reflexões diárias. Eu estou falando do querido André Luiz. André Luiz é um espírito amigo que ditou diversos livros para o nosso amado Chico Xavier. Nós temos aí incontáveis obras em que André Luiz nos esclarece, traz para nós aquela fonte de ensinamento, abre o nosso olhar para muitas questões da nossa jornada de vida. Então André Luiz é um espírito muito amigo, benevolente, que muito nos esclarece e a gente sempre compartilha dele aqui nos evangelhos diários. Mas, meus irmãos, André Luiz, quando ele ainda estava aqui na Terra, a perspectiva de vida dele era totalmente diferente. O olhar da vida que ele tinha era totalmente diferente. André Luiz, quando ele estava aqui encarnado na matéria, ele era um médico muito conhecido e ele nunca parou para pensar na possibilidade da continuidade da vida após o túmulo. Ou seja, André Luiz tinha alguns traços que a gente diz muito materialistas no sentido de ele acreditava que a vida era só aquele momento. Ele não tinha um olhar espiritual, ele não tinha um olhar da eternidade da vida ainda.
André Luiz, enquanto estava encarnado como médico, ele achava que a vida era só aqui. Não tinha nada além disso, não precisava se viver o presente, o que cultivava aqui se colhia aqui mesmo, e era isso. Bom, meus irmãos, mas o que aconteceu? Que quando André Luiz, ele adentrou na vida espiritual, ele desencarnou, ele percebeu que a visão dele estava equivocada. Ele achava que a vida era só material, ele percebeu que não, que a vida continua além do túmulo. E para surpresa de André Luiz, ele vai para o umbral. O que André Luiz encontra após a morte do corpo físico? O umbral. Uma esfera espiritual, assim podemos dizer, um local espiritual que, meus irmãos, ainda é de sofrimento, ainda é de muita dor, ainda é de muitos vícios, de muita perturbação interior. Então, quando André Luiz desencarna e adentra na esfera espiritual, ele não vai diretamente para um lugar de paz, ele não vai diretamente para o nosso lar, ele não vai diretamente para uma esfera espiritual mais tranquila. Pelo contrário, ele vai direto para o umbral. Um lugar ainda, espiritualmente falando, que tem muita perturbação. E ele fica surpreso com isso. Primeiro que ele fica sem entender. Mas ele fica surpreso e muitos questionamentos vão surgindo. Porque ele pensa, olha, fui médico, cumpri meus deveres religiosos que tinham que cumprir, fiz o que tinha que fazer. Por que eu estou aqui? Só que a grande questão é que André Luiz realmente ele tinha cumprido os deveres religiosos que lhe competia, mas ele não cumpriu com caridade e amor no coração. Ele fez só exteriormente. Interiormente ele não tinha sido tocado pela fé. É até nos contado que em vida, André Luiz ainda não tinha feito nenhuma prece verdadeira mesmo, que parte do fundo do coração. Ele apenas recitava palavras prontas como prece, mas não soava essas palavras do fundo da alma. Então André Luiz, ele cumpriu muitas coisas exteriores, que na vida material basta, mas interiormente ele não se modificou nada. Ele não viveu verdadeiramente o amor, verdadeiramente a caridade, verdadeiramente as virtudes, para alcançar, após a morte do corpo físico, um lugar mais sereno na vida espiritual. Então, o local que ele adentrou, o umbral, refletia o interior dele. Porque exteriormente ele tinha uma posição de médico, uma posição de pai de família, uma posição de quem cumpria tudo aos olhos da sociedade, mas isso só exteriormente. E nós sabemos que no mundo espiritual as coisas externas não contam muito. O que conta é o que parte do coração. Os tesouros do coração, não os tesouros materiais. Então, externamente, André Luiz tinha aquela pose médico, pai de família, cumpria os deveres que lhe competia, mas interiormente ele refletia o umbral em seu coração. Ainda muitos vícios, muitos pensamentos negativos. Uma alma que não viveu a caridade verdadeiramente o amor. Ainda muito egoísta, pensava somente em si. Trazia ainda os pensamentos muito fixados nas coisas físicas e materiais, muito apegado a isso ainda. Então, quando ele adentra na esfera espiritual e vai para o umbral, isso é reflexo do interior dele. Só que a gente sabe o proceder da história que ali ele começa a ser tocado pela mudança, a realizar as preces verdadeiras. Depois de um tempo ele é resgatado por uma equipe espiritual. Aí ele começa o processo de mudança e transformação em Jesus, no caminho do bem. Mas leva um tempo isso. Mas eu queria ficar só com esse pedacinho da história aqui, que é um exemplo pra gente, porque depois a gente vê a transformação dele e o quanto ele se dedica ao caminho do bem, e é muito bonito isso pra nós. Mas, meus irmãos, esse trechinho da história de André Luiz, para nós, é nitidamente o ensinamento do benfeitor Emmanuel. Todos nós encontramos
na morte do corpo físico, quando a gente adentra no mundo espiritual, aquilo que nós fizemos da própria vida. Nós iremos para uma esfera espiritual, para uma colônia espiritual, para uma cidade, para o lugar que for no mundo espiritual, na erraticidade, que nós também falamos, de acordo com o que habita no nosso coração, com o que nosso espírito está sintonizando. Olha, meus irmãos, esse ensino de Emmanuel, ele é forte para todos nós, porque quantas vezes estamos almejando um lugar feliz e em paz, um lugar alegre na esfera espiritual, mas não cultivamos nem um pouco essa paz no coração, não vivemos nem o mínimo desse amor para com o próximo e não cultivamos nem um pouco dessa alegria no nosso dia a dia. Como que a gente deseja alcançar isso na esfera espiritual, depois que a gente deixar a vida material, se nem no nosso dia a dia aqui estamos cultivando? É uma reflexão para a gente levar aí para o nosso dia, para a nossa vida, porque quando partirmos da esfera material, encontraremos aquilo que a gente cultivou aqui. E o que será que nós encontraremos, não é mesmo, meus irmãos? Se partíssemos hoje, o que será que a gente encontraria? Para qual esfera espiritual será que iríamos? Vale a pena a gente pensar, porque quantos André Luiz existem ainda na Terra, que vivem puramente pela aparência exterior de se mostrar algo para o próximo, que ainda não vive em seu coração. E que aí, quando entra na vida espiritual, é surpreendido pela esfera que sintoniza. Bom, meus irmãos, eu vou convidar para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje com esse questionamento profundo em nosso coração. Que a gente possa alinhar o nosso coração com Jesus, com a paz no Cristo, com as virtudes, buscar viver interiormente primeiro para depois externalizar isso, para que possamos sintonizar cada vez mais alto com a paz do reino de Deus, meus irmãos. Bom, que essa mensagem possa tocar o nosso coração. E lembrando que ela foi inspirada no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, e também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, meus irmãos. Que assim seja.